nesse meio dessa jornada. Bom, então a gente já tem aí 38 pessoas, as pessoas sabem que elas vão entrando na medida em que tem a possibilidade, a gente inicia, eu sempre faço aquela, digamos assim, aquela contextualização inicial de 5, 10 minutos, depois a gente passa para a Ana Felícia trazer, então, a sua leitura, a sua releitura e as suas reflexões, né, sobre essa obra, que é um marco, digamos assim, no pensamento de Paulo Freire, em torno de 20, 25 minutos, e depois a gente abre, então, para que vocês usem a palavra para trazer as suas ideias, os seus questionamentos, a sua experiência, trazer a sua indignação diante do nosso país e também trazer as suas esperanças, né? Afinal de contas, a gente hoje vai estar lendo, né? Não sei quem tem aí em mãos, o meu é a primeira edição, né? O Pedagogia da Esperança. Eu até ando precisando comprar a edição atual, porque ela tem muitas anotações, né, novas da Anita Freire, que eu confesso para vocês que eu não li, então eu não conheço, não sei se a Ana tem a edição nova e pode, de repente, a gente até fazer um diálogo entre a primeira edição e a edição atual, para a gente ver o que tem de novidade, né, no texto, nos acréscimos da Anita Freire. Bom, eu queria conversar com vocês três questões, né, sobre o Pedagogia da Esperança, e elas são questões que são reflexões minhas, né, são reflexões que eu venho fazendo ao longo da minha trajetória, que eu refiz algumas reflexões relendo, não sei, pela milésima vez, essa obra, e como são reflexões pessoais, elas estão sujeitas, né, a que vocês agreguem as suas compreensões, que vocês tragam outras ideias que sejam diferentes das minhas, não tem problema, mas eu acho que eu preciso colocar isso para vocês. Bom, como é que eu enxergo o Pedagogia da Esperança, né? Eu enxergo Pedagogia da Esperança como, não cronologicamente, porque cronologicamente não é o meio do caminho do pensamento de Paulo Freire. Na verdade, Pedagogia da Esperança está mais para o final da vida dele enquanto vivo, né? Porque a Pedagogia da Esperança data de 1992 e Paulo Freire vai falecer em maio de 1997. Então, cronologicamente, essa obra não é o meio do caminho dele, mas eu enxergo como o meio do caminho entre a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia. Por isso que eu identifico a Pedagogia da Esperança como se ela tivesse entre a obra que é mais conhecida, que é mais citada e que mais leva a pedra, né, dos opositores ao Paulo Freire, que é o Pedagogia do Oprimido, e a sua última obra, que ele produziu em vida, que é o Pedagogia da Autonomia. Então, e aí, enxergando como o Pedagogia da Esperança como o meio entre uma e entre outra, eu fico pensando, a gente sempre usa aquele ditado, dois lados de uma mesma moeda. Eu fiquei imaginando uma moeda de três lados, como se a gente pudesse triangular esses três conceitos: pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança e pedagogia da autonomia. Três conceitos que não são os únicos, porque não tem como a gente eleger um conceito, ou dois, ou três, em detrimento de todos os outros, porque a obra do Paulo Freire ela é redondinha, todas as suas categorias, digamos assim, dialogam umas com as outras, mas se eu pudesse fazer esse desenho de triangulação, eu provavelmente escolheria exatamente essas três ideias forças: pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança e pedagogia da autonomia. Como se a libertação, que é, digamos assim, a síntese, entre aspas, do pedagogia do oprimido, a libertação associada à esperança como produtora da autonomia. Como se a gente pudesse, digamos assim, fechar esse triângulo, ou, se a gente quiser entender, fechar esse círculo.
Não sei se vocês estão conseguindo compreender a minha primeira reflexão. E essa primeira reflexão, ela vai um pouco dialogar com uma outra ideia que eu acho que traduz muito a generosidade de Paulo Freire e a humildade enquanto um homem, enquanto um ser no mundo intelectual. O que eu enxergo de generoso e de humilde em Paulo Freire nessa triangulação? O nome desses livros. Vejam que esses 3 livros, eles têm, junto à autonomia, junto ao oprimido e junto à esperança, a palavra pedagogia. Pedagogia não no sentido restrito, que é aquela ciência que vai nos ensinar a trabalhar com as crianças. Não. Vamos abrir mão desse sentido restrito de pedagogia e pensar a pedagogia conforme Paulo Freire pensou. A pedagogia num sentido ampliado. A pedagogia que faz com que o nosso fazer pedagógico, que faz com que a nossa ação pedagógica responda aquelas perguntas chaves, que mundo eu quero, que educação eu quero e que sujeito essa educação vai construir para esse mundo que eu desejo. Então, a generosidade do Paulo Freire está, digamos assim, em encontrar formas de trazer a sua epistemologia, né, a sua teoria e até a sua metodologia para nos ensinar a nos libertarmos da opressão, para ensinarmos a esperançar, quer dizer, a esperança ela pode ser aprendida, né? Isso para mim é altamente filosófico e muito mais do que em qualquer tempo da nossa vida, nessa conjuntura que a gente está vivendo, quanto a gente precisa aprender e esperançar. E a autonomia enquanto libertação mesmo, né, enquanto possibilidade de ser mais e de construir os nossos inéditos viáveis, tipo esses que a gente está vivendo aqui, nessa dimensão também de que é possível aprender a libertarmos-nos. Né? Então, eu acho que esse é um outro tema muito importante que fecha, digamos assim, esse círculo, né, do pensamento de Paulo Freire. Bom, a segunda questão que eu gostaria de colocar, que não é novo, que daí não é uma reflexão somente minha, mas que todos os autores que estudam Paulo Freire colocam, é que a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança é uma releitura, uma reescrita da pedagogia do oprimido. E aí a Ana vai trazer para nós, então, de que forma, na pedagogia da esperança, Paulo Freire reescreve a pedagogia do oprimido. Desde quando ele começa na pedagogia da esperança a fazer a autocrítica necessária sobre a cultura machista que permeou toda a construção do pedagogia do oprimido e como que ele se encontra com o seu próprio machismo e com a sua linguagem sexista e como que então ele aprofunda a ideia de que a linguagem é poder e que nós precisamos então desnaturalizar aquela ideia de que quando a gente fala homem, todo mundo está incluído, né? E aí ele fala isso no Pedagogia da Esperança, a Ana vai aprofundar essa questão para nós, e depois, no Pedagogia da Esperança, então, para além dessa questão da cultura machista e da linguagem machista, que ele se assume como tal, e que passa, então, a partir dessa reflexão, a trazer em todas as suas obras a flexão de gênero, educadores, educadoras, educandos, educandas, professores, professoras, oprimidos e oprimidas, e por aí vai, mesmo achando que, às vezes, essa forma de escrever, depois a Camila é da linguística, a da Fora da Asa pode nos ajudar a entender um pouco isso, possa soar cansativo na leitura, né? Mas não importa, nós precisamos afirmar essa questão. Aí sim, uma reflexão minha. O Pedagogia da Autonomia, ele tem aquele segundo nome, Saberes Necessários à Prática Educativa. Mas eu fiquei pensando que o Pedagogia da Autonomia poderia se chamar como um reencontro com a pedagogia da esperança que reencontrou a pedagogia do oprimido.
Porque na pedagogia da autonomia, Paulo Freire vai na pedagogia do oprimido e vai na pedagogia da esperança, e aí ele faz uma pedagogia, ele traz um modo de ensinar ainda mais depurado, mais lapidado. A gente vai ter essa leitura do Pedagogia da Autonomia, e aí talvez vocês consigam compreender por que eu imagino que o nome desse livro poderia ser um reencontro com a esperança que reencontrou o oprimido. Bom, por fim, só tem, eu não vou me estender depois, porque o mais importante aqui é a Ana, eu procurei fazer um desenho, não sei se está na mão aí, Camila, o último slide, que no fim das contas eu acabei mudando, eu acrescentei outras coisas, porque daí o que eu fiz? Eu busquei ação... Isso, se não tiver, não tem problema. Depois a gente compartilha. Eu busquei ação cultural para a liberdade, busquei a pedagogia do oprimido e busquei a pedagogia da autonomia para encontrar nessas obras de que forma Paulo Freire, digamos assim, cerca, epistemologicamente falando, teoricamente falando, o conceito de esperança. Porque a esperança, ela é um conceito em si mesma, mas assim como todos os conceitos de Paulo Freire, a esperança não anda sozinha. Ela precisa da indignação, ela precisa do diálogo, ela precisa da busca do ser mais, ela precisa da libertação, ela precisa da transformação. Então, eu procurei, nessas 3 obras, pensar quais são, assim, as companheiras da esperança, para que vocês pudessem entender que o conceito de esperança, ele se basta em si mesmo, mas ele também depende de outros conceitos, de outras categorias que Paulo Freire traz ao longo de sua obra, e que eu busquei nessas 3. Mas a gente poderia buscar na Educação em Mudança, a gente poderia buscar professora Cíntia Não, porque em todas as obras, em algum momento, ou em muitos momentos, Paulo Freire retoma o tema da esperança. Então é isso, Ana. A palavra está contigo, a gente te acolhe com muito amor, com muito carinho, com muita generosidade, e a gente está muito afim de te ouvir. É isso, pessoal. Desculpe se eu me estendi demais. Obrigada. Só um minutinho, eu estou colocando o link aí da Pedagogia da Esperança com as notas. Esse link, tá? Na edição impressa, ela tá também no final, são 60 páginas só de notas. Então, depois a gente pode daí, depois que a Ana nos ajudar a refletir melhor, a gente pode daí, nas nossas leituras individuais, fazer esse encontro, né, da pedagogia da esperança original, de 1992, com essa reescrita, né, com essa reelaboração da Anita Freire. Vai lá, Ana. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila. Obrigada, Liana. Obrigada a todas e a todos e a todes que se encontram aqui nessa noite de estudos. Eu escolhi começar lembrando, eu gosto muito de lembrar as amigas, né? Os amigos, sempre carregando todos comigo, porque nós nos constituímos com os outros, não é? E eu trouxe para cá uma amiga que não está aqui, hoje ela também está numa live, que é a Cristina Dias, que é uma freiriana, assim, de chão de mundo. Ela é uma escritora, se dedica à escrita para crianças, né, e jovens aqui do Rio Grande do Sul, muito conhecida, muito estimada por todo o Rio Grande do Sul, vai assim em todas as cidades, as escolas a chamam, e ela carrega junto com essa literatura que ela vai produzindo o Paulo Freire. Então, há 2 anos atrás, ela começou a bordar palavras, né? Que ela faz os bordados e faz as costuras nos tempos assim de mais liberdade, né? Do próprio tempo. E ela então
resolveu bordar para as amigas. Então, cada amiga recebia um bordado, recebia uma palavra, e ela não aprendeu a bordar com uma mestra, ela começou, pegou na agulha e foi bordando. E então, certo dia, eu chego no escritório de trabalho dela, e ela me diz, tenho uma palavra que eu bordei para ti. E aí, antes, ela me mostrou todas, me contou a história, que estava resolvendo bordar para as amigas. E aí, eu quase chorei de alegria quando, então, ela me entregou a palavra esperançar. E nesse paninho todo aplicado de flores, né? E aqui a palavra nesse branco, assim, esperançar. E aí nós conversamos longamente sobre a esperança naquele momento. E ela me disse que ela escolheu entre tantas palavras a palavra esperançar, porque ela tinha em mim alguém que produzia uma resistência, uma militância ativa, assim, diária, né? E que, às vezes, ela me via eu endurecendo, mas eu endurecia sempre com a esperança e com uma certa alegria. Então, ela foi tentando identificar cada amiga com uma palavra, e ela me identificou. E eu, de fato, me sinto muito esperançosa, né? E trago a esperança desse lugar freiriano, que é desse sentido ontológico absolutamente necessário para viver e para construir a dignidade, né, das nossas humanidades. Então, eu quis hoje também homenageá-la de algum modo e contar para vocês, assim, desse bordado, né? E aí, junto, assim, com essa lembrança dessa amiga, que também faz todas nós, de algum modo, a lembrarmos das nossas amigas e amigos queridos, né? Principalmente agora na pandemia, quando nós estamos, assim, bem mais distantes, eu também trouxe, assim, como um exercício autônomo, né? E do lugar, então, se é autônomo, do lugar do desejo e da liberdade, de cada pessoa produzir, após o nosso encontro, a palavra esperança, ou o verbo esperançar, seja com agulhas, com papéis, com argila, com canetas coloridas, com recortes, com colagens, com panos, com fios, né? E construir, assim, um pequeno bastidor, também utilizando outros elementos que possa fazer esse lugar de bastidor para dar suporte à sua palavra, né? Ou uma bandeira com a palavra esperança ou o verbo esperançar. Então, eu inicio assim, já desafiando, né? Vocês a produzirem esta palavra do lugar do coração, dessa fonte inesgotável de luta amorosa que nós fazemos, e ter esse trabalho artesão, né, essa artesania pertinho de vocês. Eu aqui tenho no meu recanto de estudos, num portalzinho que eu vou colocando flores ou objetos, ou o fogo através da vela, ou um incenso, ou livros, né? Que é um portalzinho assim que demarca todo o movimento que eu vou fazer online e no dia a dia também, quando eu sento para estudar. Então, eu vou colocar ali, no lugar que sempre está, esse bastidor com a palavra esperançar, e que me lembra diariamente, né, esse sentir
a esperança como uma necessidade ontológica. Então, fica pertinho aqui também, nesse ambiente, eu produzo meu trabalho, eu descanso, eu durmo sentada, durmo numa rede, durmo numa cadeira, às vezes, né, bem confortável, lendo um livro. Aqui é o espaço dos estudos, né? E eu mantenho junto. Então, gostaria de desafiar vocês e depois vocês poderem fazer imagens, né? E socializarem, quem sabe, no próximo estudo ou no grupo, algo assim. Então, vou colocar no lugar de onde eu retirei e que ele existe já há muito tempo ali. Então, guiados assim nessa guiança, criança, né, eterna, como nós somos, que produzimos assim esse movimento pelo mundo, desse lugar de seres históricos, nós então vamos relembrar, pensar. Também, de modo leve, refletir sobre a pedagogia da esperança, né? Quando sempre, essa palavra, né, para nós é muito forte, e ela nos remete a pensar a esperança sobre o mundo, né? Nós que estamos nessa luta dos últimos acontecimentos, da realidade brasileira, da realidade mundial, e que estamos vivendo, assim, todos os dias, perplexamente, o ataque, a negligência, o descaso, a indiferença, especialmente dos governos brasileiros, né, com o povo brasileiro, e parece que nós estamos vivendo essa onda, então, diária de oscilação, com as nossas emoções, as nossas leituras políticas, com a produção dos sentimentos que nós vamos fazendo e dos sentidos que nós vamos também constituindo a partir daquilo que nós sentimos, não é? E a palavra esperança, não sei como tem afetado vocês nesses tempos, então, de que estou me referindo, ela também tem oscilado. Então, assim, entre nós, né, aqui de casa, né, também digo assim, a gente tem dias que está mais esperançoso, né? Estamos mais esperançosos, e tem dias que nós quase dizemos que estamos perdendo a esperança. E então, nesses dias mais densos e mais tristes, eu evoco Paulo Freire. E eu evoco essas palavras que nos orientam, nos suleiam, né, para o lugar vivo, mais vivo de nós, que está ali esperneando e resistindo. Então, eu evoco a resistência, eu evoco a alegria, eu evoco a esperança, eu evoco a sede, a fome pela mudança, pela transformação. E aí, então, nesse momento, eu estou evocando a esperança em movimento, a esperança militante, que não é a esperança, né, da pura espera, da espera vã. Então, quando nessa oscilação nós nos encontramos, o nosso grito, né, pela vida, a nossa resistência para nos biofiliarmos, não é? A tudo que é vivo e a tudo que é bem viver, nos traz também para o campo pessoal,
né? Então, como nós somos sujeitos históricos aqui, com certeza todos desse coletivo, ou são, que é desses sujeitos que lutam muito pela transformação social, né? Nós evocamos a esperança para o mundo, para essa nossa realidade brasileira, mas é preciso que também a gente evoque a esperança, antes de tudo, e ele vai dizer isto, não é? E não é no Pedagogia da Esperança, mas é na Pedagogia do Oprimido, que é preciso nos atravessar, nós vamos precisar nos encharcar de esperança como sujeitos individuais que somos, também para podermos nos constituir como coletivo esperançoso. Então, pensando assim, essa esperança expandida, que é uma esperança que é para fora e é para dentro, e é dentro, fora, e é fluxo, não é? E se dilui em tantos campos, em tantos contextos sócio-históricos, econômicos, que nós desejamos esperançar. Eu pergunto de início aqui, né, ouso fazer essa pergunta para cada um, para cada uma, e quais são os sonhos de vocês? E quais são as suas esperanças neste momento? Porque o Paulo Freire vai atravessar toda a obra dele, como bem colocou Liana, eu já fiz isso, eu peguei e baixei as 17 obras, né? E depois eu consegui mais 2, então 19 obras, e eu fui assim, pesquisando a palavra esperança ou esperançar, onde que apareciam, em que contexto, em que... E é sempre atravessado, alinhavado, costurado, enlaçado com o sonho, com a utopia. Então, quando Paulo Freire vai constituindo nessas conversações, obras afora, sobre esperança, naturalmente ele vai construindo um conceito de esperança que cruza e se interlaça e entrelaça com a utopia, com o inédito viável, com o sonho, né? E esse significado que vai se constituindo assim, mais denso, mais forte, né, mais vigoroso, digamos assim, vem de um lugar que ele vai chamar de, também, em várias obras, de fé nos homens e nas mulheres, né? Essa esperança como uma chama, como uma fé que habita e atravessa o ser histórico de cada homem e de cada mulher. Então, desse lugar, ele vai nos dizer que é preciso também a gente ter clarezas. E ele vai chamar essa clareza sobre a esperança, ele vai trabalhar com um movimento da palavra esperança que ele vai chamar de esperança crítica, que é essa esperança que olha, habita, organiza-se em contextos, em chão da vida, em chão do mundo, né? É uma esperança que não vem do lugar de um romantismo, mas vem do lugar de um contexto, dos contextos, da realidade, da necessidade ontológica também de transformar o mundo pela condição que nós somos enquanto seres históricos. E sendo seres históricos, nós estamos caminhando no mundo, estamos fazendo história. E nesse movimento, nós refutamos, então, quaisquer determinismos históricos, porque estamos em movimento, e movimento crítico,
militantemente crítico. Então, essa esperança, ela vai se, essa esperança crítica, ela vai atuar, ela vai ativar-se, né, diante dos contextos que necessariamente estão ali chamando as lutas pela necessidade de justiça, de luta pela igualdade, né, social. Então, eu diria assim que a minha conversa, né, bem livre, assim como toda a obra de Paulo Freire, é uma conversa que deseja fazer uma conversação em relação ao livro em si e em relação à categoria, né? Então, que eu imaginei assim que ficaria bem dentro desse tempo assim que eu tenho aqui no coletivo, né? Então, em relação ao livro, né, a gente vai ter aí, como disse muito bem Liana, até se usa muito, a gente escuta muito que a pedagogia da esperança seria uma espécie de resposta à pedagogia do oprimido, porque esse livro está completamente comprometido com a pedagogia do oprimido, né? E ali nós vamos ter assim Paulo Freire já num outro momento. É o Paulo Freire, mas não é o mesmo Paulo Freire, que 24 anos, né, de diferença entre uma obra e outra, acho que 23, 24 anos, mais ou menos, ele vai escrever também a partir de onde seus pés pisam, de onde ele está, da sua experiência no mundo, do que ele está vivendo, né? Então, ele vai chamar essa pedagogia da esperança para junto da pedagogia do oprimido, para poder também fortalecer uma ideia muito simples, muito singela, mas muito profunda, que é da necessidade ontológica da esperança habitando a vida humana, né? Então, a começar, se a gente for dar um exemplo, outras categorias, como o diálogo, por exemplo, ele vai tratar disso o tempo todo, dizendo que para existir diálogo é preciso existir esperança. Ninguém dialoga com o outro se não tem um mínimo de esperança ali que vai acontecer um diálogo. E esse diálogo que vai necessitar do amor, da humildade, né, dessa fé que eu falei antes um pouquinho, entre de homens e de mulheres, né, é um diálogo que busca também o ser mais, né, que a gente tanto estuda em Freire. E para estabelecer esse diálogo, o Freire vai dizer que é necessário construir confiança, e que a confiança, e ele diz isso no Pedagogia da Esperança, é movida pela esperança. Se você não tem esperança no outro, se a sua esperança está morta no outro, você não confia mais no outro. Então, a morte da confiança é a morte da esperança e vice-versa, ele traz assim, não é? Então, esse é um livro que ele vai trazer essa trama, né, que a gente sempre chama isso, né, e ele mesmo chama isso, ele fala isso, da trama, essa trama que é constituída nesse contexto de análise. Então, uma vez, uma estudante minha, elas precisavam ler Pedagogia da Esperança, e ela me disse assim, professora, eu achei que era um livro que só falasse de esperança,
né, o tempo inteiro, porque ele conta tantas coisas, que ele conta os acontecimentos do mundo, e aí a gente foi conversando, dialogando, e eu colaborei para que ela visse que ele trazia todos os acontecimentos que estavam ocorrendo, tanto no Brasil quanto na Europa. Ele contava ali das viagens dele, de onde ele estava e o que ele estava produzindo, tudo como um movimento ativo de esperança e uma análise profunda de que aquela esperança militante dele tinha solo, tinha um chão histórico, de fatos sociais, de fatos econômicos, de fatos culturais, que produziam aquele chão, e que ele, então, né, se produzia junto com os coletivos a que ele pertencia, produzindo esperança, mas não num vácuo e num vão, mas no chão do mundo, das realidades, não é? Em que ele estava, e também as que ele não estava ali fisicamente, mas que ele pensava, porque ele sabia que todas elas influenciam, inclusive aquela onde ele estava. Então, essa sustentação, né, dos fios que vão se ligando para compor essa existência, e que é uma existência que ele traz como indivíduo, individual, tanto que ele conta assim, muitas histórias também da família, também de Elsa, né, de todos os processos que ele teve lá pela pedagogia do oprimido, e ele resgata, ele recupera, e vem, então, para esse tempo que ele está escrevendo, inclusive, né, com a nova companheira, com os novos movimentos, as novas janelas que se abriram também intensamente por conta da escrita do Pedagogia do Oprimido, e ele vai contar no Pedagogia da Esperança a imensidão de cartas que ele recebeu do mundo, e junto com as cartas também críticas e também alegrias que se cruzavam entre continentes, e convites, não é, para ele fazer as inúmeras palestras, estudos, pesquisas com que ele se envolveu. Então, tudo isso também está ali como um movimento de militância ativa, de esperança. E ali tem um debate, né, que não pode nos passar, hoje a gente não tem condições de aprofundar, mas é um debate que eu gosto de estudar mais, que passa ali, a gente tem que dar uma escavada, né, para enxergar com esses olhos de pedagoga, que é esse debate onde se situa a pós-modernidade, e que ele, então, vai discutir o fim do mundo, o fim do sujeito, o fim da sociedade, o fim da história, digamos assim. E é onde, quando ele, então, vai se localizar como um sujeito pós-modernamente progressista. Ele usa esse termo, né? Então, e depois em entrevistas posteriores, ele vai vir por esse lugar, assim. Não que isso para nós faça tanta diferença, mas é importante a gente se localizar em relação a isso, quando a gente também, como pedagogos, que muitos somos nessa roda aqui, precisamos estar estudando todas as linhas, né, e tendências pedagógicas, enfim. E não aparece assim, no texto, na trama que a gente vai ver que ele vai se posicionando, né? E desse lugar desse lugar que ele se posiciona, ele também, geográfico, historicamente, ele vai trazendo elementos fortes, que aí a gente vai conseguindo tecer no pensamento da gente, de onde ele escreve a esperança, né? Que ele vai
ele vai fazer algumas retomadas de alguns contextos históricos da pedagogia do oprimido, e ele vai trazer esses novos contextos que vão estar ali acontecendo e se tecendo no mundo, justo quando ele está escrevendo Pedagogia da Esperança, ou vivendo tudo isso para escrever, né? Que vai ser essa questão da perestroika. Nós tivemos ali o Muro de Berlim, né, em 89, as Alemanhas, a gente vai ter o fim da Guerra Fria, a gente vai ter a questão da União Europeia, né? Nós vamos ter o bloqueio de Cuba, que é inesquecível, o bloqueio econômico, né, de Cuba pelos Estados Unidos, e aí no Chile a gente vai ter o fim da era Pinochet, a gente vai ter na África ali o fim do apartheid, fim não, como ele diz, né, mas o começo do fim do apartheid, e no Brasil a gente vai estar ali naquele campo do Tancredo, do fim da ditadura, né, em 85, da ditadura militar. Aí vamos ter o Tancredo, vamos ter o Sarney, vamos ter o Collor, né, e o FHC. Então, esse caldo todo que se alastra, né, e produz, assim, uma efervescência político-econômica, social, que vai mudar, assim, completamente também a paisagem político-econômica, social do mundo, né? Então, nesse caldo, ele está aí produzindo algo que ele vai chamar de Pedagogia da Esperança, né? Que é uma obra para afirmar e produzir uma sustentação de um movimento que é ontológico, né? Que vem assim desse lugar do onto enquanto ente que a gente usa na filosofia, desse logos, né? Que é logoi, que é a ciência do ser, e desse lugar que é da integralidade, da natureza plena, né? Então, assim, a esperança é de uma natureza humana plena, integral, ele quer afirmar isso, e ele vai, então, trazer meio junto ali com a gente pode lembrar, e ele fala também no Platão e também no Aristóteles, né, muito rapidamente, mas ele é completamente generoso, né, e esse livro, Pedagogia da Esperança, ele traz tanta gente que ele vai citando, né? Também é algo assim de observar com atenção, né? Essa generosidade que ele não escreve sozinho, ele conta. Olha o Ariano Suassuna, olha o Amílcar Cabral, ele vai citando, olha isso é do Tiago de Mello, que ele fala do amor armado, né? Que é esse amor organizado, esse amor para combater, para resistir, né? Não é um amor piegas, despreparado, mas é um amor armado, um amor preparado, né? Então, ele traz o bojo de acontecimentos e puxa essa esperança, né? Como algo que está acima, ao mesmo tempo está fluindo no meio de tudo aquilo, mas que a gente precisa lembrar que é ontológico, é de uma natureza humana, né? Que daqui a pouquinho a gente vai conversar. Então, eu queria... 3 minutinhos, eu anotei aqui. Jura? Já passou 5, mas agora eu já fiz só a introdução. Então, puxa, eu contei que eram uns 30 minutos, gente. Não, já estamos nos 25. Mas não faz mal, depois tu vai ter a possibilidade de dialogar com as pessoas que estão na sala. Então, assim, para dizer que o livro, então vou até cortar no meio aqui, a trazer algumas coisas, mas que o livro, ele desafia uma esperança em luta, né? Então, desse lugar do livro, ele vai também se relacionar o tempo todo com todos os outros livros, né? E existe em toda a obra dele
a categoria esperança lá tecendo junto, né? Até que, então, ele resolve produzir um que adense essa conversação. Do lugar da categoria, eu queria muito trazer alguns elementos a partir das falas dele, né? Eu acho que alguém ali já escreveu, e eu queria afirmar desse lugar de que ele diz, então, que ele não é, eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Então, a presença, né, é uma necessidade ontológica aqui. Tanto que ele vai dizer que quando a desesperança aparece é porque ela perdeu o endereço da esperança e ela se torna uma distorção, né? Então, a desesperança, quando ela se produz, ela vai imobilizar e ela vai sucumbir, é o termo que ele vai usar, ao fatalismo, ao determinismo, né? Então, tem algo que a Liana falou lá no início e que eu tinha anotado aqui, que ele vai dizer, sim, a esperança, então, é ontologicamente necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente. Então, ele assume, né, esse lugar de que ela não vai resolver, nem sendo ativa e militante, ela não vai resolver, ela tem o poder de transformar a realidade, né? Mas não sozinha, ela precisa de outros elementos, que aí ele vai citando, como as conjunturas, né? Os processos que vão se produzindo com o poder popular, e aí ele vai trazendo para dizer que só ela não resolve. Porém, na ausência dela, nós vamos embarcar no imobilismo, né? E eu queria trazer algo do livro, que está lá no livro Ação Cultural para a Liberdade, eu vou ler aqui na minha fichinha, que diz assim, ó, não há como falar em esperança se os braços se cruzam e passivamente se espera. Na verdade, quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. A espera só tem sentido quando, cheios de esperança, lutamos para concretizar. Então, esse aqui, eu sempre digo, esse é o dos braços cruzados, né? Que eu trabalho com as gurias no magistério, está no Ação Cultural para a Liberdade, né? E que, então, discute exatamente essa outra questão, que é da militância, né? Que precisa andar junto. Lutamos para concretizar o futuro anunciado, que vai nascendo na denúncia militante. Tem algo que é importante para nós, eu vou ler mais essas duas e encerro, e aí depois tu me dizes, tá? Eu navego aí no tempo que resta. Que eu amo, que eu acho que mexe muito comigo, porque pessoalmente, às vezes eu sou uma pessoa assim que tenho paciência, muitas paciências, né? Então eu me movimento bastante, que também está no Ação Cultural para a Liberdade, que é sobre a paciência, a verdadeira paciência. Ele vai dizer que a verdadeira paciência não se identifica jamais com a espera, na pura espera. A verdadeira paciência, associada sempre à autêntica esperança, caracteriza a atitude dos que sabem que para fazer o impossível é preciso torná-lo possível. E a melhor maneira de tornar o impossível possível é realizar o possível de hoje. Isso aqui eu tenho escrito, eu passo a limpo em todas as agendas, todos os anos, na primeira
página ali, porque eu acredito nessa possibilidade do hoje, do perto, do mais perto, da minha rua, da vizinhança, do bairro, daquilo que até onde as minhas pernas e meus pés alcançam, né? Às vezes a minha própria leitura de realidade fica mais aprofundada, porque é ali que eu habito, e ele então vai dizer que a melhor maneira de tornar o impossível é realizar esse possível de hoje. Eu acho isto aqui, assim, de um modo muito forte. Bom, eu iria falar um pouquinho do corpo consciente, né, que é algo que me chama muito nessa obra, também da carta, de uma passagem do Cartas a Guiné-Bissau, que é sobre a linguagem da esperança, mas aí a gente pode ir complementando aí, quem sabe, né, Eliana? Não quero abusar. Isso aí, a gente tem mais ou menos 30 minutos para abrir o diálogo. O diálogo não se restringe em absoluto a questionamentos, né, mas, sobretudo, às reflexões que vocês construíram na medida em que tiveram a possibilidade de ler ou de reler essa obra, e a partir da reflexão, das muitas, múltiplas e diversas reflexões aí, provocações que a Ana nos trouxe. Então, está aberto ali, não sei, Camila, se tem algum questionamento, alguma reflexão mais para cima, eu acho que tem aqui no chat, né? Não sei se tu queres ir lendo alguma coisa, enquanto o pessoal vai enfim, se manifestando ali, pode abrir o áudio também. Diga, Camila. A Rosalva traz um trecho: pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mais adiante também, como a Ana citou, o Jorge, né, traz esse ponto em que a esperança toca na ontologia, o ser, e muitos comentários o quanto esse início que a Ana fez traz esperança, porque acho que toca na esperança como gesto, né? Algo que pode estar presente na nossa casa, que é o espaço que boa parte de nós, acho, aqui presentes, habita hoje, e o quanto ela se faz necessária a renovação, quando é necessário renovar essa esperança. Então, todo mundo manifestando que vai fazer o que tu sugere como exercício, Ana. Depois a gente pode até combinar, né, uma próxima leitura, talvez a leitura de setembro, que é a nossa última, né, de cada uma de nós trazer essa esperança, né, produzida artisticamente, enfim, a gente pode combinar de fazer isso lá no nosso encontro de setembro. Alguém quer fazer uso da palavra? Tem um questionamento aqui da Marta. Queres fazer, Marta, o áudio? Aparecida, o teu áudio, Aparecida, está bem falhado. Queres falar, Aparecida? Infelizmente, a gente não está te ouvindo, Aparecida. Eu acho que tem um barulhão no teu áudio. Fecha o áudio dela, a gente pede para ela escrever, Camila. Pronto. Infelizmente, Aparecida, a gente não está te escutando, tem um chiado no teu áudio. Tá. Achou que ela abriu novamente, peraí. Aparecida, a gente não está conseguindo te ouvir, tá? Por isso que eu desativei o áudio. Talvez ela também não consiga. Eu vou escrever aqui no chat para ela. Ah, escreve para ela. Enquanto isso, a gente lê ali a reflexão da Marta. Ana, seria possível reencantar nossos corações, resgatando um pouco de como esse livro reinventou e ecoou nas ações práticas, nos movimentos sociais, etc. Na sua avaliação como freiriana histórica, foi uma obra que demandou um tempo histórico? Enquanto a Ana vai pensando, o Tony está pedindo a palavra. Pode falar, Tony. Boa noite. Oi, Tony, boa noite. Ouvindo? Boa noite. Fala, Tony. Quero agradecer primeiro a fala da Ana. Me senti muito contemplado, assim.
E, como sempre, né, agradecer a Liana e a Camila pelo evento, né, por todo o evento. Tá? Não, eu queria fazer uma fala assim, bem curta, que não é propriamente, não acho que não vou trazer nenhuma novidade, porque eu acho que já foi muito bem colocado, assim, um elemento parece-me essencial do livro, né? Mas esses dias agora, quando eu estava lendo o livro, curiosamente, eu leio de uma maneira meio inquieta, eu leio um pouquinho e eu acho o Paulo Freire muito profundo. Então, às vezes eu leio um parágrafo, 2, aí eu tenho que ficar pelo menos meia hora fazendo outras coisas para poder incorporar, né? Não são todos os autores que funcionam assim para mim. O Paulo Freire é um desses autores que eu tenho que ler e ficar devaneando, né? E aí, nesse meu devaneio, eu entrei na página do Henrique Vieira, que é o pastor Henrique Vieira, né? Ele joga um pastor do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, é um pastor progressista muito, muito legal, né? A atuação dele. E aí, olha só a coincidência, né? Eu estava lendo o Freire, e aí o Vieira, Henrique Vieira, tinha colocado uma frase no Facebook dele, que era essa frase, esse fragmento aqui que eu vou colocar, tá? Ele colocava assim, ó: esperança é uma exigência ética diante de uma realidade tão dura. É um impulso para criar o futuro. É uma ação coletiva para mudar a realidade. É um protesto contra toda desesperança. É uma forma de salvar o coração. É um ato de fé, uma decisão política, uma insistência na vida. Seguimos com esperança, fazendo esperança. E coincidentemente, isso aconteceu exatamente quando eu estava lendo o Paulo Freire. Eu falei, caramba, que louco isso, né? E aí é muito, muito interessante, porque eu estou colocando esse fragmento aqui do Henrique Vieira, porque é curioso como esse elemento político, né, da esperança é presente em todos aqueles que têm uma posição progressista, uma posição que buscam mudar a história, que querem transformar, né, que não se omitem, né, que tem a esperança, a utopia como ato de fé, um ato de pensamento, mas um ato de praxis também, né? É redundante ato de praxis, né? Enfim, como uma praxis, né? E é isso que eu percebo no Paulo Freire e, por exemplo, no próprio Henrique Vieira e em tantos outros e outras ativistas e pensadores e artistas, enfim, que fazem, na verdade, fazem da teoria prática e praticam a teoria e refletem sobre a própria prática no seu cotidiano, né? E isso é o que dá para perceber no Freire, né? Que eu acho muito interessante, porque ele faz esse diálogo, né? Ele constitui uma praxis revolucionária da esperança, né? Isso, para mim, é muito interessante, porque esse tipo de reflexão é uma reflexão que eu só vim me aproximar muito quando me aproximei do movimento de educação popular. Até antes da minha aproximação ao movimento de educação popular, aqui no Pará, eu sou de Belém do Pará, gente, tá? Essa pegada, né? Essa pegada era uma coisa que eu não conhecia muito, mesmo sendo professor há muitos anos, eu não conhecia muito, né? E essa coisa de esperançar, o próprio verbo esperançar, ter esperança, né? É uma força material, né? Não é algo abstrato, é uma força material. Então era só isso mesmo, gente, que eu queria compartilhar com vocês. E vamos que vamos. Obrigado. Tem mais alguém? A Cida conseguiu escrever ali o questionamento dela. Ela pede para a Ana aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o posicionamento geográfico e histórico, os elementos do contexto que inspirou essa obra. Enfim, a Ana fez várias citações ali, né, desse tempo histórico. Quem mais? Tem mais alguém inscrito para alguma reflexão, para usar o áudio? Senão a gente... Oi, quem é? Jorge. Fala, Jorge. Oi, ok. Tá, uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar de forma especial a Ana, né, uma parceira histórica daqui do Alegrete, e dizer para todos que participam, estava avaliando toda a trajetória feita pela Ana Felícia, e lembrando de uma das últimas participações do Freire num evento em Vitória, no Espírito Santo, quando foi discutido, né, a sua questão
de obras, né, com vários painelistas, Carlos Rodrigues Brandão, entre outros, né, e a última fala foi a do Freire, e ele trouxe uma questão relevante, que eu quero fazer um gancho com a fala da Ana, para a gente pensar um pouquinho algumas coisas. Ele disse o seguinte, né, que ele ficava satisfeito saber que ele era discutido em vida, que o trágico é passar pela vida sem ser torcido e distorcido, o que, na verdade, dá uma dimensão da perspectiva freiriana de não discípulo, né? Da perspectiva da recriação, da ressignificação, da recriação. E quando ele faz essa trajetória da pedagogia da esperança, que é um reencontro com a pedagogia do oprimido, o que, na verdade, também denota que Freire pensou várias pedagogias, não uma única pedagogia, para dar conta, né, de toda a sua perspectiva de transformação do mundo, tanto é que nós vamos transitar pela pedagogia da indignação, da autonomia, etc. Quer dizer, nós necessitamos de várias ações de pedagogias para dar conta desse cenário. Então, pegando a questão lá do Chile, da efervescência de Santiago, o resgate, né, da experiência dele no Nordeste, principalmente na questão do SESI, né, ele traça algumas questões, e quando chega em 85 do Brasil, num ato de humildade, ele diz que vem para reaprender o Brasil. E para reaprender o Brasil, em todo esse período, onde vai aparecer, inclusive, a pedagogia da esperança, ele vai desenhando esses cenários, esses contextos, essas tramas, né, de lá da pedagogia do oprimido, com a experiência da América Latina, de países europeus, dos Estados Unidos, das lutas que caracterizam a efervescência do ponto de vista mundial, e traz à baila a conjuntura do neoliberalismo, naquele período que a Ana já citou, inclusive aqui no Brasil. Mas me parece assim, que quando a gente pensa essa trajetória, lá de 68, né, com Hernani Maria Fiore, no prefácio da obra, dizendo: aprender a dizer a sua palavra. Nós precisamos, né, num contexto em que Paulo Freire não viveu, que é o século XXI, que é esse contexto que nós estamos vivendo, reaprender a dizer a nossa palavra e reacender a categoria da esperança nesse cenário do século XXI. Então, se Paulo Freire dizia que o trágico é passar pela vida, ou na abordagem do seu legado, sem ser torcido e distorcido, o nosso papel enquanto intelectuais orgânicos, me parece, é distorcer, torcer e apontar categorias que ele pensou para o tempo que nós estamos vivendo. Aí eu queria desafiar um pouquinho nós coletivamente para a gente pensar aqui. O que é viver a esperança no século XXI, no tempo que nós estamos vivendo? O que é trazer essa perspectiva de libertação a partir da pedagogia libertadora, né? Da pedagogia do oprimido, lá pensar, e depois da pedagogia da esperança? O que é trazer para o contexto que nós estamos vivendo? De pandemia, de vidas massacradas, o que é opressão nesse tempo que nós estamos vivendo? E como é que a esperança, como uma categoria latente, pulsante, é capaz de dar conta, né? Quando a gente está vivendo no contexto da escola pública, que eu atuo hoje, a questão da revolução digitalizada, e que a gente procura trabalhar a atividade, né, não presencial por plataformas e por outros contextos. Como é que a educação popular transita, né, nesse contexto, e como é que a esperança pode ser reacendida nesse contexto do século XXI, traçando essa ideia de torcer, distorcer, desde a pedagogia do oprimido, passando pela pedagogia da esperança, dentro de uma conjuntura, mas que esses elementos possam nos dar resposta para a conjuntura que a gente está vivendo hoje. Queria pensar um pouquinho com vocês, com a colaboração da minha querida Ana Felícia, nessa perspectiva da esperança, de pensar a opressão dentro do contexto da pandemia, de pensar a escola pública, de pensar a educação popular como um antídoto, como um contraponto, né, de nós intelectuais orgânicos, como movimento para o processo de libertação. Não numa esperança contemplativa, mas numa esperança militante, como muito bem foi apontado. Um grande abraço, é um prazer poder estar junto com vocês. Obrigada, Jorge. Antes de passar para a Ana, mais alguém quer fazer alguma consideração? Depois da Ana, a gente abre mais um tempinho, não tem problema. Ana? Abre teu áudio. Se vocês Ana, me permitem, eu quero, assim,
cumprimentar, abraçar, matar um pouquinho dessa saudade do Jorge Citó, lá do Alegrete, da minha terra natal. E se vocês me permitem contar, assim, rapidamente a nossa trajetória. Eu fui estudante do Jorge, ele já estava no curso de pedagogia em Alegrete, eu estava no curso de magistério no 3º ano, e ele foi fazer o estágio com o curso de magistério. E no 3º ano, então, último ano do curso, ele chega com uma força, assim, muito intensa, muito vigorosa, abraçado em Paulo Freire e com uma força político-pedagógica dele, da trajetória dele, muito firme, se consolidando ali, e vai colaborar, então, com aquele coletivo que era só de mulheres, um 3º ano com mais de 30 mulheres ali estudando para ser professores. E até ali nós havíamos tido, assim, algumas poucas aulas sobre Paulo Freire. Então, ele rompe, ele adentra o curso, o Instituto de Educação de lá, e nos ilumina, digamos assim, né? E nós acabamos, muitas de nós, abraçando Freire a partir do Jorge. O Jorge, ele é um professor público de Alegrete, de escola pública, de chão de escola, do município, do estado. Ele já foi secretário de educação da cidade, na gestão de esquerda, do PT. Ele escreve maravilhosamente, ele é um lutador, ele ajudou a fundar, né, a esquerda naquela cidade latifundiária, cercada de igrejas e de quartéis, não é? E de fazendeiros. E então, assim, hoje eu me senti duplamente presenteada, além do presente de estar com todas e todos vocês, ainda encontrar o Jorge Citó, meu querido professor, que depois, logo em seguida, me formei, já no 1º ano, assumi o Estado, fomos colegas no Instituto de Educação e companheiros, assim, de lutas, né? Vivemos a era da Escola Cidadã em Alegrete, e o Jorge era da prata da casa, assim, dos nossos palestrantes maravilhosos, estudiosos, nos ajudava a constituir os seminários internacionais da Escola Cidadã por quase 10 anos. Então, eu queria te dizer da alegria desse reencontro. Quantos anos nós não nos vemos, não é? E agora nos reencontrarmos aqui. Muita gratidão pela permissão aí que me deram desse tempinho, mas daquilo que nós estávamos falando, das amizades intelectuais e das amizades afetivo e intelectuais, né, que habitam as nossas vidas. O Jorge é uma das pessoas com quem mais eu aprendi Freire. Ele foi um inspirador, ele foi, assim, aquela pessoa que me abriu os olhos para encontrar Freire, para abraçar Freire. Tá? Muita gratidão, Jorge. E, então, dando continuidade, eu queria dizer, assim, de elementos tão de perto de nós, de nossas lutas, e aí o Jorge traz esse toque, né, essa pedra de toque que é a educação popular. Então, vamos começar por aí, né, dizendo de todas as experiências que nós tivemos na América Latina, em todos os processos que foram possíveis de educação decolonial, varrendo Eu não sei se fui eu que tranquei ou se foi a Ana. Acho que foi a Ana, Liana. Foi a Ana. Ah, tá.
Vou ligar para ela. Congelou, eu vou ligar para ela. Só um pouquinho. Acho que eu voltei. Voltaste. Tá bom. Foi um segundinho aqui. Ah. É que aqui eu tô no campo, né, gente? Então a internet dá uma osciladinha às vezes. Mas assim, então desde da educação camponesa, educação dos trabalhadores rurais e urbanos, das mulheres camponesas, né? Em toda essa experiência latina que nós tivemos no Brasil, no Chile, no Brasil, os agricultores, né? O MST, hoje vamos contemporaneizar com os institutos federais que nós temos aí, com o alargamento pelas lutas populares e de necessidade de educação popular vindo do próprio povo. Nós fomos alargando as vagas, né, nas universidades públicas, federais, na constituição de institutos federais, desde o processo de alfabetização num contexto histórico-cultural que Paulo Freire, então, vai constituindo, né? E nós vamos construir, então, a luta pela educação de jovens e adultos em todas as cidades que nós conseguimos, né? E até hoje estamos aí produzindo a resistência para que as pessoas possam, adultos e jovens, ter direito à educação e a uma educação politizada, crítica. Então, essa qualidade de militância que ao longo dos anos a gente foi, né, produzindo e que hoje é, de algum modo, uma sustentação político, social, cultural, para a gente ainda estar na resistência e na luta, né? E nessa esperança militante. Acredito que a gente vem, né, nessas lutas se organizando com os movimentos populares, ajudando a constituir movimentos populares, fortalecendo ou se colocando com eles, né? Penso, estou falando muito rápido, porque a gente não vai ter tempo de aprofundar, mas algumas ideias, assim, que me passam para responder a companheira que trouxe a questão, assim, né, do que estaria mais próximo da gente de concretudes. Eu penso que a gente ainda tem que articular essa nossa esquerda social, essa nossa esquerda política com a esquerda social. Então, nós mesmos, educadores populares, precisamos estar mais no chão do mundo, junto com as pessoas, fazendo as leituras das realidades, incidindo cotidianamente, né, diante mesmo ali das circunstâncias e junto. Não é? Nós estamos aqui vivendo agora uma experiência que já vai 1 ano, completa agora, com os povos originários, a população indígena aqui do Lami, os Guarani, né, da Tecoá-Pindó-Potã, e isso tem nos feito, assim, olhar de perto nos olhos da praxis que a gente tem elaborado junto com eles, e de quem está ali mais aprendendo do que ensinando, como que nós estamos convivendo, como que nós temos que tirar nossos sapatinhos, nossos chinelinhos, para pisar num solo indígena, num território indígena, né? E aprender a nos descolonizar, né, para decolonizar esse modo de viver que nós temos, assim, cheios de traços, assim, muito colonizadores, mesmo nos chamando de revolucionários e nos dizendo pessoas transformadoras, né? Então, penso que a gente precisa colocar limites, seja em lutas de rua, seja em outras lutas, né? Bom, aí nós precisaríamos de tempo também para discutir, mas de colocar limites, porque nós estamos
permitindo que a direita elitista desse país e do mundo definam, né, definam todas as políticas e até os calendários de lutas, né, e os modos de lutas. Então, como a gente pensar sobre isso, eu acho que também é um gesto de resistência. Acho que respeitar as diferenças, radicalizar o respeito às diferenças. Eu penso que a pedagogia da esperança, em conversação, né, em diálogo com a pedagogia do oprimido, ela nos desafia nesse sentido, porque nós dizemos muito no nosso discurso, nas nossas narrativas, do quanto respeitamos as diferenças, mas é só a gente estar diante de uma diferença ali bem concreta e a gente, às vezes, não consegue dialogar, não radicaliza esse desejo esperançoso, essa fé naquela outra mulher ou naquele outro homem que está diante de nós, né? Então, acho que dando, às vezes, quem sabe, uma flexibilizada nisso, mas diria que a gente precisaria estar pensando historicamente em todas as estratégias que já se fez, já se utilizou, tudo que nós já avançamos. Isso também é esperançoso, a gente olhar para trás e a gente ver o quanto obtivemos de mudanças, de transformações no Brasil mesmo, né, segurando a democracia abaixo de luta, abaixo de mortes, abaixo, e o quanto nós já tivemos de governos populares, né? Ana congelou. Vamos ver se ela volta. Enquanto a Ana descongela, se mais alguém quiser se manifestar, coloca o nome ali no chat para a gente ir se encaminhando. Oi, Ana, descongelou? Descongelei. Nem sei até onde que eu fui, viu? Porque aí a gente não sente aqui, a gente vai, né? Vai indo, né? Bom, vai tentando fechar essa tua reflexão para ver se mais alguém quer usar a palavra. Ana, por favor. Eu queria, acho que, trazer, assim, da pedagogia da esperança também, porque isso que eu trouxe por último está nele, está em toda a obra, está em Freire, são reflexões últimas, né, que nós fazemos a partir dos campos de esquerda que nós habitamos, né, mas aquilo que tu tocaste no início e que no meu livro está... Na minha edição está na página 66, que é sobre o machismo, para a gente não deixar assim a linguagem machista, não deixar isso em aberto, que tu trouxeste bem, muito importante lá no início da fala, né? Eu vou pegar aqui. Que, então, ele assume a coisa mais linda do mundo. Eu acho que a gente, assim, que lê um autor, né, e aí quando a gente se depara de modo escrito ali diante dos nossos olhos de uma assunção daquele autor que tanto admiramos, né, a gente se emociona. Quando o Maturana assumiu que todo estudo da biologia do amor, ele tinha percebido que ele precisava era discutir a partir dali a biologia do amar, e esse texto dele é belíssimo no livro Habitar Humano. Eu chorei, né? Porque eu tinha lido muitos livros, muitos textos sobre biologia do amor, e aí eu senti que quando ele estava assumindo, eu também, como leitora e estudiosa dele, precisava também olhar aquilo com mais atenção e, quem sabe, passar a assumir. Aqui, o Paulo Freire faz, e a primeira vez que eu li, há muitos anos atrás, fez um efeito. Há uns 3, 4 anos atrás, eu li essa obra de novo, já produziu outro efeito. E agora, o ano passado, eu precisei vir no Pedagogia da Esperança para estudar com as minhas estudantes, e aí, bom, aí provocou, assim, uma alegria imensa, né?
porque vai de acordo também com o que a gente vai vivendo e a circunstância que a gente vai mexendo dentro da gente, né? As circunstâncias afetivas também, enfim, experiências, não é? Circunstâncias. Então, assim, ele traz aqui na minha edição, na página 66, ele assume, então, a marca machista. Ele usa esse termo, né? Ele diz assim, ó, falar um pouco da linguagem, do gosto das metáforas, da marca machista com que escrevia a pedagogia do oprimido. E antes dela, educação como prática da liberdade. Me parece não só importante, mas necessária. E aí ele vai contar, então, que ele recebeu, que ele teve uma dívida, né, com as mulheres norte-americanas, que de diferentes partes dos Estados Unidos escreveram entre ali 70 e 71, trazendo essas cartas críticas, né, sobre a linguagem machista que ele usava e que ele, então, se utilizava do termo homem sempre, nunca aparecia o termo mulheres, e ele, então, vindo da filosofia lá conservadora, que nós conhecemos, ele entendia homem, né, se referindo ao ser humano, e ele, imediatamente à leitura das primeiras cartas, ele teve uma reação, ele reagiu, né, e ele disse, ora, quando falo homem, a mulher necessariamente está incluída. Então, ele assume a reação, né? E aí, em certo momento, ele segue, de minhas tentativas puramente ideológicas de justificar a mim mesmo a linguagem machista que usava, percebi a mentira ou a ocultação da verdade que havia na afirmação, quando falo homem, a mulher está incluída. E por que os homens não se acham incluídos quando dizemos as mulheres estão decididas a mudar o mundo? Nenhum homem se acharia incluído no discurso de nenhum orador ou no texto de nenhum autor que escrevesse as mulheres estão decididas a mudar o mundo. Da mesma forma como se espantam os homens quando há um auditório quase totalmente feminino, com 2 ou 3 homens apenas, digo, todas vocês deveriam, etc. E aí ele vai indo, não é? E ele entra, então, nessa questão da linguagem, então, o débito, a dívida que ele tinha, e ele vai dizer da linguagem como ideologia. Então, ele vai escrever cartas, uma a uma, para todas, né, acusando o recebimento das cartas, agradecendo a excelente ajuda e dizendo que, a partir dali, ele sempre iria se referir a mulher ou homem, ou seres humanos, né? E aí ele vai, tá? Ele passa aí 2, 3 páginas trazendo a discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista, né? Encarnada em práticas concretas, e ele vai dizer é uma forma colonial de tratá-la, né? Incompatível, então, com essa nossa posição progressista, então, a recusa à ideologia machista, e ele vai afirmar esse compromisso de, a partir dali, inclusive solicitando às editoras que nas reedições pudessem estar mexendo nessas linguagens, né, dos livros e tal. Então, isso é uma profunda esperança, isso é um inédito viável, né? É uma mudança ali no âmago do coração de Freire, né? Fazer esse deslocamento e isso dialogar com toda a luta das mulheres e com todas as resistências, e que também tem efeitos assim devastadores quando a linguagem se impõe como uma ideologia, né, para favorecer, digamos, o poder masculino, né, ou o poder machista. Então, só para não deixar em aberto, está aqui, assim, com muito mais propriedade, obviamente, né,
essa discussão. Aqui também aparece, mais para o final, assim, umas alusões sobre os povos indígenas, né, e os quilombolas. Então, para a gente saber, assim, às vezes a gente precisa de recursos, né, freirianos. Onde é que está esse texto que eu preciso tanto agora nessa luta com as mulheres camponesas? Ou eu vou lá com os povos indígenas, eu preciso. Ou é muito importante a gente ir localizando, né, na obra freiriana e também observando o quanto ele foi assim alargando e expandindo essas clarezas todas para nós, né? Hoje desfrutarmos, digamos assim. Quantos